Boa noite. O programa Cristão de Cuidado Familiar tem agora esse novo formato e hoje a convidada vocês não conhecem, sou eu. Bom, mas eu, Janine Gomes Cassiano, sou terapeuta ocupacional e tenho uma especialização ali no Sara Kubitschek já há alguns anos com reabilitação física. Depois fiz um mestrado em educação e o meu doutorado é em ciências da saúde na área de gerontologia. Mas eu hoje vou falar como terapeuta ocupacional mesmo, né? Vou falar sobre atividades da vida diária, que é o mesmo que falar do seu cotidiano, porque é isso que significa. A definição da Federação Mundial de Terapia Ocupacional diz que o terapeuta ocupacional ele promove a prevenção, o tratamento e a reabilitação de pessoas que têm algum tipo de dificuldade ou limitação física, cognitiva. E o terapeuta ele tem por objetivo avaliar e buscar restabelecer qualquer prejuízo que ele tenha ou perda. Então, a gente trabalha muito com adaptações. E a gente usa como recurso terapêutico principal o uso de atividades. Mas essas atividades, as pessoas costumam dizer equivocadamente que elas estão lendo um livro e que é uma terapia ocupacional, que elas estão fazendo um bordado e que isso é uma terapia ocupacional. De fato, pode ser, mas não quer dizer que toda atividade que você faça é uma terapia ocupacional. Para ser um procedimento terapêutico, ele precisa de uma avaliação, de uma indicação e de uma prescrição. E ela precisa ser uma atividade que tenha um envolvimento do sujeito a que está proposto, que tenha uma motivação e que ela tenha sentido. Se ela tiver esses três quesitos, de fato, ela pode estar sendo, sim, uma atividade, por mais simples que seja, até cozinhar, uma atividade de terapia ocupacional. Mas, para isso, você precisa, então, do profissional, né? E o profissional ele precisa ser qualificado, e ele vai usar a atividade para promover o restabelecimento máximo do uso das funções do sujeito, visando fazer frente à demanda que ele tem no ambiente dele, de trabalho, domiciliar, de lazer. Tem pessoas que precisam de adaptação para continuar participando, e a gente quer, o objetivo final é que a pessoa tenha uma participação social e que ele possa se envolver na vida da forma mais plena possível. A ocupação humana, então, é uma ciência. Existe mestrado em ocupação humana, doutorados em ocupação humana, a ciência da ocupação, que, em geral, são frequentados por terapeutas ocupacionais. Então, para a gente, importa muito que o desempenho nas atividades da vida diária, né, eles tenham dentro de um contexto temporal, físico e sociocultural. Ou seja, em cada fase da vida, a gente tem um contexto. Onde eu moro também tem um contexto. E eu preciso analisar ou pensar em como manter a pessoa ativa conforme esse contexto, tanto da idade que ele tem, contexto socioeconômico que ele está inserido, a história familiar, ou esse contexto familiar que ele tem, esse desenho, tudo isso precisa ser considerado. Então, olha, tudo que a gente faz aí no dia a dia, né, cozinhar, assinar documentos, limpar a casa, fazer trabalho de casa, pegar flores, soltar pipa, consertar ou reparar alguma coisa, brigar, usar o telefone, andar de ônibus, são atividades, umas mais simples e outras mais complexas. As atividades da vida diária, que a gente chama de AVD, elas são tão importantes que elas são um bom indicador de avaliação para você saber o estado funcional do idoso. Então, melhor do que saber quantos anos ele tem, se ele tem algum diagnóstico, se ele tem alguma doença, é saber qual que é o estado funcional dele. O que isso significa? O quão independente e autônomo ele é nas atividades da vida diária dele. Então, a gente tem aí atividades que são consideradas atividades básicas da vida diária, instrumentais e avançadas. Então, a gente vai nomeando assim conforme a complexidade delas, né? Tem uma hierarquia que sempre acontece nessa frequência. Geralmente, uma pessoa idosa, ela começa a ter a gente fala que está descendo, é um declínio escada abaixo, que é o sentido contrário do desenvolvimento. O bebê, primeiro, não sai do berço, é a mãe que tira. Depois, ele vai aprender a controlar o uso do toalete. Depois, ele vai aprender a cuidar sozinho da aparência. Depois, ele vai aprender a comer sozinho. Depois, ele vai banhar-se sozinho, vestir-se sozinho, andar sozinho na rua, né? Ele vai ter, então, completo controle de esfíncter,
e ele vai saber, no caso da criança, ele não precisa tomar remédio sozinho, mas se for preciso, né, se ele for diabético, enfim, pode ser que ele tenha que fazer uso do remédio sozinho. Mas aqui a gente podia dizer também que ele sabe sozinho qual é o horário do lanche, da merenda, no recreio, então ele tem essa independência. Depois vai chegar uma hora que ele sabe fazer compra, ele vai lá pagar alguma coisa, faz a compra, na escola ele vai comprar o alimento, depois ele vai saber usar de transporte sozinho, depois ele vai saber fazer compras mesmo, né? No idoso vai ser o contrário. Geralmente, a última coisa que ele vai chegar vai ser o dia em que ele realmente vai ficar totalmente acamado. E aí vai começar um declínio aqui. Na hora dele fazer compra, ele começa a se confundir com a senha do cartão, e aí ele não sabe lidar mais com o cartão. Depois ele vai ter dificuldade para se localizar, pegar o ônibus sozinho, pegar o táxi sozinho, ou mesmo dirigir, estacionar, coisas do tipo. E essa hierarquia, em várias pesquisas, é comprovado que segue essa lógica aí, tá? Então, a gente vai ter fatores pessoais interferindo e também fatores ambientais, tanto nas atividades básicas, como nas instrumentais, como nas mais avançadas. E aí tem os fatores que interferem. O autocontrole, a espiritualidade da pessoa, a autoeficácia, as habilidades sociais que ele tem, as habilidades físicas, as cognitivas, as habilidades emocionais, tudo isso vai interferir. E os fatores ambientais também vão fazer diferença aí, né? O apoio social que ele tem, a cultura, a etnia, a escolaridade, as condições socioeconômicas e até a acessibilidade. Quando a gente vê uma escada desse tamanho e a gente vê um idoso de bengala, então a gente diz que o problema não está bem no idoso, o problema está nesse ambiente que não foi adequado e acessível para todos. Um ambiente acessível para todos tem que considerar isso. Quando a gente faz uma avaliação do idoso, aí a gente faz uma avaliação para poder fazer o planejamento, para fazer a intervenção, para depois avaliar o resultado. E aí eu preciso considerar todas as questões, né? Se existe dependência e funcionalidade, a condição higiênica, a condição da estrutura da pele, tudo. Vou fazer toda uma avaliação para poder fazer um planejamento que respeite o sujeito, os valores que ele tem, preparo do ambiente, também informar ele, né? Na intervenção, eu vou avaliar, aliviar a pele de produtos, vou cuidar de toda a circulação, o conforto, enfim, vou estimular a sensibilidade e depois eu vou avaliar o resultado final da minha intervenção. Preciso pensar também se o sujeito tem necessidade de cuidado, se ele precisa de um cuidador o tempo todo, se ele precisa esporadicamente, se ele precisa intermitente ou se precisa integral. E isso eu vou avaliar conforme eu vejo o desempenho da pessoa nas atividades da vida diária. Se a pessoa, por exemplo, precisa de auxílio para o banho, não consegue tomar banho sozinho, não consegue se limpar sozinho, ele precisa de alguém o tempo todo. O cuidador familiar, muitas vezes, ele inverte papéis. Ele foi cuidado, ele foi carregado no colo, trocaram a fralda, deram banho, deram mamadeira, puseram para rotar, depois ensinou ele a comer comida pastosa, depois carne seca, farofa. E agora está na hora da gente inverter esse papel. Então, a gente precisa ter essa visão, até para que esse cuidado seja feito com o mesmo amor e carinho que foi feito ao contrário, né? E a gente precisa, então, redimensionar o tempo. Se você está cuidando de um idoso, o tempo que vai levar para ajudar ele a escovar o dente não é o mesmo tempo que você leva para escovar o seu dente. O tempo para dar banho nele não é o mesmo tempo que você leva para tomar seu banho. E não adianta ficar querendo apressar o idoso, não vai dar certo. Também precisa saber lidar quando o constrangimento surgir. Muitas vezes vai surgir. O idoso fica muito constrangido que você precisa dar banho nele, que você precisa limpar ele. E aí está na hora de você pensar que você deve dizer assim, olha, você já fez por mim, eu estou apenas devolvendo, e eu tenho certeza que, se fosse necessário, você faria novamente por mim. Então, deixa eu cuidar de você. Muitas vezes o idoso é muito resistente e é difícil quebrar essa resistência, mas a gente precisa ser sábio no uso das palavras, né, para poder dar esse cuidado. E a gente precisa também mudar a comunicação, especialmente quando a gente está falando de pessoas com déficit ou com declínio cognitivo. Se você tem um idoso saudável, lúcido, isso não é tão importante.
Mas se você tem um idoso que está com uma doença de Alzheimer, algum tipo de demência, uma sequela de AVC, onde o cognitivo dele está comprometido, é preciso fazer uma mudança aí na comunicação, visando minimizar o sofrimento. Então, às vezes, você precisa se perguntar se vale a pena mostrar a realidade atual de forma tão clara, ou se você precisa entrar na realidade que o idoso está tendo na visão dele com demência. E aí a gente chama essa comunicação de técnica de validação para a comunicação. Então, é assim, tenta imaginar como que uma criança de 10 anos ia lidar, porque está sentindo falta da mãe, e as pessoas que cuidam não validarem essa situação e disser simplesmente que a sua mãe está morta. É mais ou menos isso que sente um idoso com demência, que fica falando que está com saudade da mãe, que fica chamando a mãe. Valida isso. Não fica repetindo para ela toda hora que a mãe dela já morreu, já tem não sei quantos anos, não sei por que está falando disso. Faz uma validação, muda de assunto. Eu não estou falando para você mentir, estou falando para você distrair com outra coisa, porque naquele momento ela está com saudade da mãe dela, do pai dela. Então, muda de assunto, valida aquilo. Validação é um processo que foi criado por uma enfermeira, já tem algumas décadas, né? E ela ela pretende trazer um conforto, né? O que poderá sentir uma pessoa que pretende buscar os seus filhos na escola e os cuidadores e as pessoas próximas não deixam ela sair de casa com a argumentação de que os seus filhos já têm mais de 50 anos? Não vai trazer nenhum conforto. Ao contrário, vai trazer dor. Então, se ela insiste que precisa sair porque vai buscar os meninos na escola, dá uma volta com ela no quarteirão e depois volta. Então, a gente precisa usar essa ferramenta chamada de validação. Ou seja, você não fica contestando. Ela quer voltar para casa. Eu preciso ir para casa, eu preciso ir para casa. Sai com ela, vai lá na frente, dá uma volta no quarteirão, entra no carro e volta. Dá um conforto para ela. Agora, sobre higiene, a gente precisa aprofundar aqui mais. A gente vai ter que pensar que tem pessoas que vão ter mudanças de comportamento, ficam agressivas, com mais irritabilidade, e essas pessoas, mesmo que sejam muito vaidosas, ficam completamente relaxadas. Podem ficar, né? O descuido com a higiene e a apresentação pessoal. E o banho é um grande desafio. Muitas pessoas que têm idosos com Alzheimer sofrem muito com isso. A pessoa pode ter apraxia. O que é isso? Ela pode tomar banho espontaneamente, mas se ela for parar para pensar nas etapas, ela não consegue. Então, a gente fica do lado, orientando a sequência dos movimentos. Então, primeiro você tira a roupa, isso, vamos ligar o chuveiro, a água vai ficar morna, isso, vai molhar o corpo, depois você vai pegar a bucha, o sabonete, vai limpar. E aí a gente vai orientando as partes do corpo a ser limpa. Quanto mais você mantiver o idoso ativo nas atividades da vida diária, quanto mais ele participar de forma ativa, melhor ele fica e se mantém. E melhor vai ser o desempenho dele por mais tempo. Quanto mais você torná-lo absolutamente dependente, tudo bem, você contratou 3 cuidadores, mas oriente o cuidador a manter ele o mais participativo possível. E é só falar a sequência, né? Ajuda ele a escolher a roupa antes do banho, prepara o banho todinho, deixa tudo separadinho, né? O uso do vaso sanitário também. Você só vai ajudar naquilo que for necessário. Se é só limpar, é só essa parte que você vai fazer. Você precisa aprender a lidar com a incontinência. Às vezes é difícil da pessoa aceitar. Aí você vai tendo paciência até ela aceitar o uso, por exemplo, de recursos que a gente tem hoje. Tem que estar acompanhando as atividades. Pentear o cabelo, escovar os dentes, tem que estar ali do lado, lavar a mão. E tem as adaptações que a gente tem hoje. Hoje tem calcinha, tem cueca, tem tamanho diferente. E é tão prático, né? A gente pode fazer algumas dicas que vão ajudar. Estabelece uma rotina do banho. E ela vai ficar acostumada, né? E a gente pode fazer desse convite um convite tentador. Está na hora do banho, vamos tomar banho? Motive, né? Nós estamos indo tomar um super banho, a água está morninha, já liguei o chuveiro, está gostoso lá. Já deixei a roupa separada, já fiz ele escolher a roupa, mostrei só 2 opções, né? E a gente vai manter essa rotina aí
vai falar do cheirinho gostoso, a gente vai usar um piso antiderrapante lá no box, vai ter barra de segurança, né, no banho e também do lado do vaso sanitário. E se o idoso precisar de ficar sentado, tem cadeiras de banho hoje, né, que são ótimas com braço, tem só banquinho ajustado à altura. Isso é importante porque o idoso tem que tomar banho com o pé apoiado, ele não pode ficar baixinho lá naquele banquinho. Então, a gente vai encontrar cadeiras ou mesmo banquinhos. E é importante ter o piso antiderrapante lá no box e ter barras, muito importante. Mas, se for preciso, a cadeira e o banquinho também dá mais segurança. A gente planeja o banho, faz um convite e torna aquilo um momento agradável, e não um momento de luta, né? Separa a roupa, a toalha. O idoso tem um problema de regulação do termostato. Ele sente muito frio depois do banho. Então, se deixa a toalha e a roupa prontinha. De preferência, se você tiver um roupão para ir secando ele, com ele coberto, ele vai sentir mais conforto e vai fugir menos do banho, né? Fecha as janelas, fecha a porta. Igual a gente faz quando vai dar banho no bebê. Se você tiver esses mesmos cuidados na hora do banho do idoso, ele vai ficar com menos resistência a tomar banho. Na verdade, ele sofre muito por causa do banho, por isso que ele evita tanto tomar banho. E nunca deixe ele sozinho, né? Faça junto, oriente, apenas o necessário. Você está lá do lado, se ele é capaz de lavar o cabelo, não lava para ele, igual aquela imagem ele não. Mas se ele não é capaz, então você esfrega para ele, né? Vai lá, fica do lado na hora de escovar o dente, ajuda ele a fazer barba, lavar o cabelo. Tem ideias criativas, né? Tipo essa escova para esfregar os pés, que pode ser um grande motivo de queda. A Denise falou para a gente, né? Sobre o motivo de queda. Então, a gente pode pensar em adaptações que são possíveis. E dar reforço positivo. Olha, é muito interessante. Se você parar para prestar atenção, você vai ver o quanto que a gente elogia a gente jovem. Menininha, criancinha, juvenil, um adolescente. A gente elogia muito pouco o idoso. Elogia. Nossa, você está cheiroso, que bonito que você ficou depois da barba feita. Nossa, esse corte de cabelo ficou ótimo. Você está tão bonito com esse vestido, com essa roupa, com essa camisa, né? E valoriza a autonomia. Considera ali o clima, escolhe uma roupa legal e mostra para ele escolher 2 peças que são adequadas para o clima, para a temperatura, e ele vai escolher. Lembra do calçado também, né? Lembrando que a gente tem que evitar o uso de chinelos para prevenção de queda. Deve usar sapatos que são fechados. Na hora de escolher a roupa, se você mostrar o guarda-roupa todo, não vai saber escolher, não. Separa 2 peças para ele escolher entre essa ou aquela, tá? Ele não aceitou o convite, não quer tomar banho. Não vou tomar banho hoje. Não vale a pena bater de frente. Tenta daqui mais um pouco. E um dia que ele ficar sem tomar banho também, não vai ser tanto grave assim, não. É melhor do que você ficar brigando e obrigando ele a tomar banho. A gente incentiva, estimula. De um dia para o outro, no outro dia de manhã, ontem não tomou banho. Então, hoje de manhã vai começar o dia tomando banho. Lembra ele disso. Mas não faz disso uma guerra, né? Estimule, incentive, procure achar um meio dele manter participativo. Vê o que tem lá na casa, no seu ambiente, que dá para ele continuar fazendo. Pode ser molhar as plantas, pode ser só uma caminhada, olhar só os vasinhos pequenos que tem na casa. Você tem que achar. E aí a gente tem várias adaptações que podem ser feitas para, se a pessoa tiver interesse em continuar cozinhando, para cozinhar com segurança. Adaptações que podem ser feitas no talher. Adaptações lá no fogão, que fica fixo a panela, para você não ter medo de cair. Adaptações para talheres, para subir escadas. Hoje em dia tem, inclusive, essas cadeiras que você pode instalar. Se a sua casa tiver escada, vale a pena. E tem esse que auxilia a subir escada. É claro que isso tem um custo maior, mas esses já estão disponíveis. E a gente precisa estar ao lado, sempre dando um conforto, ajudando, fazendo junto, né? Vai caminhar, vai junto, dá o braço, tem que estar ao lado mesmo. A gente pode estar incentivando a cuidar das roupas, dobrar a roupa. Parece uma atividade boba, mas é uma estimulação tátil, sensorial muito importante, que tem a ver com a função cognitiva. Então, não despreze. Organize os remédios de maneira que ele pode tomar, você dizendo, agora é depois do almoço. Enquanto você puder manter ele participativo, melhor, tá? Se ele quiser cozinhar, se essa for uma atividade, lavar a louça, ao alcance das coisas.
Pode ser que ele goste de jardinagem, ou de crochê, ou de tricô, ou de colorir, ou de escrever. Você tem que achar qual que é a atividade. Para o outro vai ser só caminhar mesmo, né? Vai na pracinha, dá uma caminhada. Pode ser ler. Às vezes ele está com dificuldade de ler, você pode ler para ele enquanto ele toma uma xícara de chá. Pode ser jogar um dominó, pode ser jogar uma dama. Pode ser que você consiga, e ele tem um grupo que ele tinha costume de jogar. A interação é muito importante. Estimular ele a manter-se autônomo. Se está difícil alcançar o pé, a gente pode fazer uma adaptação super simples com um papel cartão e um elástico e vestir a meia para ele conseguir calçar sozinho. Então, são coisas muito simples que podem ser feitas. Olha, essa barra lateral aqui da cama, que você compra hoje num preço bem acessível, ela fica encaixada embaixo do colchão e ela ajuda muito a pessoa a se levantar e a deitar, apoiando nela, né? Além de você poder deixar as coisas ali que ficam mais próximos para ele. Esse elástico para segurar o lençol na cama e manter esticado dá muito conforto e segurança, porque o lençol não vai mexer, não vai dar ferida, não vai dar escara. Hoje em dia, ninguém precisa ter escara. Existe um colchão inflável, que ele vai inflar e desinflar alternadamente. Então, a pele vai ficar sofrendo uma espécie de massagem constantemente. Não vai abrir escara. E isso hoje não é caro. A última vez que eu tive comprando um, acho que ele custou R$250. Se você pensar no benefício, ele não é tão caro. E você põe ele em cima do colchão. Hoje em dia, a gente tem camas que vão ser, chama pilates, eu acho. A gente pode deixá-la na altura de uma cama de hospital, mas ela também parece uma cama normal de casa, assenta, tem um controle e também está ficando num preço mais acessível. Mas o mais importante é manter o idoso ativo dentro das atividades do cotidiano dele. E aí você conhece melhor do que eu qual que é a rotina que ele tinha, qual o costume que ele tinha, porque a atividade ela tem que estar dentro do contexto da vida dele. Não adianta eu pegar uma pessoa que sempre só trabalhou com boi e querer que ele jogue cartas ou um jogo na internet que tenha a ver com banco imobiliário. E o contrário é verdadeiro. A pessoa sempre trabalhou no banco, agora você quer que ele se interesse por boi. Então, eu preciso arrumar atividades que estão dentro do contexto, da história de vida, que tenha sentido, significado, e eu preciso fazer do lado. Eu tenho que fazer junto, né? E incentivando sempre, elogiando sempre, e usando uma comunicação que seja de validação, no sentido de incentivo. Então, eu tenho que estar dando sempre um estímulo positivo. Eu quero que ele participe lá do autocuidado, do banho, de fazer a barba, de escovar o dente. Então, eu faço ao lado, oriento, sigo o passo, dou o passo, o comando. Aquilo que ele não faz sozinho, eu faço por ele. Aquilo que ele é capaz, eu mantenho ele participativo. Quanto mais o idoso estiver fazendo parte das atividades do cotidiano, a coisa mais simples, melhor ele vai ficar funcionalmente, melhor ele vai se manter do ponto de vista de saúde mental, cognitiva, de autoestima, de sensação de bem-estar. Isso tudo promove qualidade de vida. Então, é nesse sentido que a gente tinha que apresentar aqui hoje. Eu sei que é um pouco longo, enfadonho, mas falar do cotidiano é falar daquilo que muitas vezes você acha que é insignificante. Você descobre que não é quando você fratura a sua mão e precisa que alguém ponha comida na sua boca, te ajude a vestir roupa, ou quando você fratura o pé, ou então precisa usar uma bota e para tomar banho precisa de todo um arsenal. Aí você descobre o quanto é importante se manter, sim, independente o mais tempo possível. É isso que eu tinha para falar com vocês. E vocês podem me enviar perguntas aí no chat e a gente responde, tá bem? Vou orar, encerrando, então, esse nosso encontro. Acompanhe a gente, por favor. Senhor, nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor, a vida de todos os cuidadores que nos ouvem e a vida de todos os idosos que estão sendo cuidados por eles. Nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem tem dado a eles vida e que o Senhor é soberano, que o Senhor tem planos. Certamente essa vida ainda tem algo a nos ensinar.
E por isso nós, enquanto cuidadores familiares, nos colocamos também diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe com a gente. Nós sabemos que o Senhor tem o domínio de todas as coisas e certamente ainda temos que aprender juntos. E que nós possamos verdadeiramente lembrar que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Que nós possamos desfrutar da vida das pessoas e que possamos promover que essa vida seja de fato vivida em plenitude, naquilo que o Senhor tem permitido, para que a gente possa honrar e glorificar o seu nome durante toda a vida. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para encerrar, eu queria dizer só que eu também sou cuidadora familiar, né? Eu tenho uma mãe de 87 anos, que tem doença de Alzheimer há 7 anos, e eu tenho tido a alegria de cuidar dela, de desfrutar do tempo de vida que Deus tem dado a ela, e tenho estimulado para que ela viva com qualidade. E a gente tem colhido os bons resultados, né? Ela borda, isso tem a ver com a história de vida dela, ela sempre bordou, não fui eu que inventei para ela bordar agora. Mas a gente incentiva, estimula, fica bonito, tira foto, manda para as pessoas. Ela quer saber para que ela está fazendo aquilo, para quem que é. Tem que ter um sentido, não pode ser só fazer por fazer. E assim a gente tem desfrutado bastante bem da presença dela e da vida que Deus tem dado a ela. E a gente tem certeza que é Deus quem tem conduzido isso tudo. É isso. Por isso, até a próxima quinta. Boa noite.